Este é um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito de investigar e muitas vezes apanho-me na internet a ver imagens, coisas curiosas, coisas assim estranhas que, que vamos a ver e quase que parece que não encaixam. Existe uma narrativa conjunta que toda a gente mais ou menos concorda e de repente aparecem coisas estranhas. Estranhas no sentido de que justamente parece que não fazem parte, parece que não encaixam. E isso é sempre muito interessante porque aponta-nos para talvez para uma verdade que nos esteja a escapar a todos. Acaba por ser isso. E numas destas aventuras na internet encontrei umas quantas imagens, coisas curiosas. E eu pensei, bem, isto é realmente muito estranho e daria uma boa conferência. E olhando para o meu passado, se há a forma que eu tenho, e calculo que vocês sejam iguais, se há a forma que eu tenho para aprender profundamente um assunto é ensinando. Eu, quando leio uma coisa, normalmente não me lembro dela, mas quando eu me coloco numa postura para falar dela, para a explicar, para ensinar, eu aí de facto aprendo qualquer coisa. Então foi isto que aconteceu, foi esta a ideia inicial para esta atividade. Eu vou, entretanto, pôr aqui a nossa apresentação. Ok. Conseguem ver toda esta imagem? Sim? Ótimo. Então, como é que vai ser mais ou menos a estrutura desta atividade? Eu não queria, sou-vos sincero, que fosse uma atividade para dizer sim, existem gigantes ou não, não existem. Acho que isso é demasiado fácil, não é realista, não é sequer isso que procuramos nós da Nova Acrópole. Idealmente, vamos seguir um caminho mais que nos desenvolva, que nos questione, que nos eleve um bocadinho mais. E esse é o caminho daquela ideia antiga de não des o peixe ao homem, ensina-o a pescar. É isto que vamos procurar aqui hoje. Como é que vai ser a estrutura? Vamos focar mitos que bem, curiosamente, quase todos os povos, e vamos ver isso muito bem, que preservam a sua história, têm mitos de gigantes. Existe presença de gigantes na sua mitologia, quase sempre. E, portanto, vamos focar isso. Depois vamos focar a postura que a ciência tem em relação a este assunto, que é fundamental vermos isso. Portanto, vamos pôr aqui um pouco os nossos óculosinhos de cientista e vamos analisar cientificamente toda a ideia por trás do conceito da existência de gigantes. Por fim, vamos falar vamos observar coisas, objetos, regiões que estão no nosso mundo, qualquer pessoa pode visitá-las e são aquelas coisas que nos fazem pensar estranho, isto é estranho. E é este o caminho, já vos mostrei o caminho que temos aqui pela frente. Por isso vamos começar. E eu sinceramente não queria começar sem passar um pouco por esta frase, porque eu gosto muito desta frase, que nos chega de Aristóteles. Ela diz assim: é a qualidade da mente evoluída conseguir ocupar-se com um pensamento sem o aceitar. E é isto mesmo que eu gostava que conseguíssemos fazer aqui hoje. Vamos entreter-nos, mas não no sentido de distração, mas no sentido de entreter a nossa mente, o nosso raciocínio com este conceito. Não tanto com o objetivo de aceitar ou rejeitar, mas no sentido de vamos pensar um bocadinho neste assunto. Acaba por ser apenas isso. Em frente. Qual é que é a ideia geral dos gigantes na mitologia? Eles são existe curiosamente pensamos dos gigantes sempre da mesma maneira, e é quase sempre esta, que é, são naturalmente maiores do que nós, são muitas vezes maus, são injustos, são brutos, são selvagens, às vezes
se referem-se a eles como canibais. Às vezes são bons, de vez em quando, eu até diria, muito raramente, ajudam-nos de alguma forma, mas a grande maioria não é boa. Eles são sempre associados ao passado e entraram sempre em conflito connosco. Normalmente os gigantes, há sempre uma luta contra os gigantes. Quase nunca os gigantes estão do nosso lado a lutar contra outro povo qualquer. É sempre nós, é sempre esta ideia de nós como uma humanidade ou como ser humano mais baixinho contra seres ou pessoas, seres humanos gigantes. Outra ideia, ou outro mito que vem quase sempre associado aos gigantes é o mito do dilúvio. Normalmente o dilúvio surge quase para pôr um fim aos gigantes. É o dilúvio que, como se os gigantes tivessem causado tal injustiça, que o dilúvio que ele faz é limpar a terra inteira desta injustiça e deixar o caminho aberto para os povos que vêm a seguir. Quem vem a seguir somos nós. Esta é uma ideia que vamos ver que está presente, de certa forma, em muitos mitos que referem gigantes. Esta imagem, a primeira de todas que eu escolhi, este é o famosíssimo São Cristóvão, que ele está presente em muita artes dentro de pinturas, dentro de igrejas. No Reino Unido é muito representado e ele é, curiosamente, e acho que muito pouca gente sabe, ele é um gigante. Ele é quase sempre representado como estamos a ver aqui, que é um gigante a atravessar normalmente um rio com o menino Jesus às costas. Isto é o mais normal. E qual é que é o mito, qual é que é a história que está associada ao São Cristóvão? É que ele era um gigante, como eu já disse, chamado Reprobus, e era um cananeu de Canaã, aquela região que está referida na Bíblia. E ele serviu ao rei de Canaã, mas teve sempre o desejo de servir o maior de todos os reis. O maior não no sentido de tamanho, mas no sentido de o rei superior. E, num certo dia, ele apercebe-se que o rei, a quem ele servia, tinha medo do diabo. E ele pensou, ok, quem é esse diabo? Eu vou servi-lo. Porque se o rei a quem eu sirvo tem medo do diabo, o diabo é superior a ele. Eu vou servir o diabo. Ele parte em busca do diabo, encontra uns bandidos ou uns assaltantes. Um deles diz ser o diabo. E ele junta-se a eles e começa a servi-los. Mas, num certo dia, ele está com o seu grupo de assaltantes e apercebe-se que o chefe deles, o que se considerava ser o diabo, tem medo de passar à frente de uma cruz. E ele diz, ok, até o diabo tem medo de passar à frente da cruz, quem é, o que é que representa esta cruz? Ele abandona o grupo de assaltantes e encontra um ermita que lhe diz, quem tu procuras é Cristo, é Ele quem tu queres servir. E ele pergunta como é que eu posso servir Cristo, e ele diz-lhe, olha, podes ajudar as pessoas a atravessar um rio. Existe um rio muito forte, muito grande, que as pessoas não conseguem atravessá-lo. E ele começa a ajudar as pessoas a atravessar o rio. Num certo dia, aparece um menino, e ele põe o menino às costas, e começa a atravessar o rio, só que nesse instante as águas do rio sobem repentinamente, o menino começa a pesar tanto que ele quase não consegue chegar à outra margem, mas quando chega, questiona o que é que se passou. E o menino diz-lhe, tu não fizeste atravessar só uma criança, mas o mundo inteiro e quem o fez. Está a falar dele próprio. Porque era o menino Jesus no sentido... Era Deus, estavas a atravessar Deus nas tuas costas.
e ele começa a servir, e nesse instante o menino desaparece e ele transforma-se num cristão e começa a pregar a fé cristã até ao dia em que é decapitado. Acaba um pouco aí. É um dos mártires da Igreja Cristã. O que é curioso? É que São Cristóvão é muitas vezes representado assim, com uma cabeça de cão. Isto é curioso. Existe um termo para isto que é cinocéfalo. Existem vários deuses que apresentam uma cabeça de cão. Anubis, um deus egípcio, surge com uma cabeça de cão. E a explicação para isto, eu acho que há pelo menos uma, que é quando se estava a relatar a história de São Cristóvão, falava-se que ele era já tinha dito que ele era cananeu. Ou seja, alguém que pertencia a Canaã. Mas é possível que tenha havido uma confusão na palavra cananeu e tenha se convertido em canineu. Semelhante a canino, semelhante a canídeo, semelhante a cão. Agora, isto é estranho, acho eu. Suspeito que talvez não fosse esta a história original. O que provavelmente se passava, relembro que São Cristóvão era relatado como um gigante, era que talvez a sua cara não fosse diferente ou fosse estranha e as pessoas olhassem para ele e dissessem, está ali uma cara diferente, e vão associá-la àquilo mais próximo que eles conhecem, que era um cão. E neste sentido eu imagino como se fosse uma cara comprida. E eu coloco aqui esta imagem de um babuíno só para dar uma ideia, que talvez a cara de São Cristóvão não fosse assim tão diferente. É só uma ideia, porque cinocéfalo quer dizer isto também. Existem aqueles vasos canópicos no Egito e cinocéfalo quer dizer isto, tem cara de babuíno. Por isso talvez não fosse propriamente a falar de cara de cão. Seguinte, aqui temos talvez o gigante mais conhecido de todos, que é o Golias. A história de Golias, vamos ver que nesta parte vamos andar muito à volta de mitos ou de histórias bíblicas. A história de Golias era quando os israelitas estavam a enfrentar ou defrontar-se contra os filisteus. De entre os filisteus surgia sempre um gigante, que era o Golias. Surgia 2 vezes por dia, durante 40 dias, a dizer: qual de vós é corajoso o suficiente para me enfrentar? E ele dirigia-se especialmente a Saul. Saul era o rei dos israelitas, que também era muito alto, muito forte e poderoso, mas tinha medo de enfrentar Golias. E, claro, esta parte já nós conhecemos muito bem. De entre os israelitas sai David, que era muitíssimo mais baixo que Golias, puxa da sua funda, que se não sabem é só uma bolsa de pele com 2 cordas, uma presa em cada ponta, coloca um seixo do rio, atira à cabeça de Golias e ele cai. Nesse instante ele aproxima-se, pega na própria espada de Golias e corta-lhe a cabeça. E assim acaba o grande Golias, o grande legado. Isto, claro, é muitas vezes associado como bem, naturalmente o mito é muito elaborado. Neste caso, o significado terá certamente a ver com aquele que era digno de governar os israelitas, não era Saul, era David, porque foi ele que se chegou à frente. E é muitas vezes usado como um pequeno, alguém improvável, conseguir derrotar alguém muito maior. Mas, novamente, estamos aqui a ver que Golias era um gigante. Próximo. Nefilins. Isto é um termo que surge não na Bíblia que estamos tão conhecidos. Surge num livro chamado o Livro de Enoque. E o que é que...
é um termo que eu acho que é pouco conhecido, porque normalmente ele é traduzido. É raro vermos este termo escrito. Ele é traduzido quase sempre diretamente para gigantes. Direto. Então, quem é que são os Nefilins? Eles começam assim. Os anjos, os filhos de Deus, veem, olham ou enamoram-se das mulheres filhas do homem que estão na terra. E eles descem à terra. E eles cruzam-se, estamos a falar, segundo a história, sexualmente, com as mulheres que estão na terra e elas dão à luz. Quem é que eles dão à luz? Os Nefilins. Nefilins são estes gigantes que nos surgem como gigantes, 150 metros de altura. Estamos a falar destes tipos de gigantes. E eles começam a comer todas as culturas, começam a comer o gado, tornam-se absolutamente incontroláveis. Os próprios anjos que descem à terra começam a ensinar as pessoas e ensinam-lhes como fazer espadas, como fazer escudos, ensinam-lhes a sabedoria associada a pedras preciosas, à lua, à astronomia. Ensinam-lhes muita coisa. Ainda assim, os gigantes, os Nefilins, estão a destruir tudo. E os homens pedem ajuda a Deus a dizer, por favor, ponha um fim a esta injustiça. E Deus envia os seus anjos. Envia Rafael, envia Gabriel. E Rafael pega num daqueles anjos caídos, os primeiros, coloca-o num buraco, tapa-o com pedras. Gabriel, a missão dele era destruir diretamente os Nefilins, e o que ele faz é coloca-os uns contra os outros. Isto também é uma ideia curiosa. É com o próprio conhecimento que eles têm que eles se autodestroem. Ou criam um tal caos que eles perdem a sua... deixam de estar coordenados, acabam por ficar mais fragilizados. E é após isto que vem o dilúvio. O dilúvio chega, de certa forma, para terminar de vez com a injustiça causada pelos Nefilins. Estamos a ver muitas menções de gigantes na Bíblia. Eu vou deixar muitas de fora, porque há mesmo bastantes. Seguindo. Pronto. Isto é o que está justamente escrito na Bíblia. Está no Gênesis, na verdade. Que é aquela parte que diz que enquanto a humanidade está a multiplicar-se, que nasceram na Terra filhos de Deus que viram estas filhas do homem atraentes. E são elas que vão dar origem a este cruzamento que vai dar origem aos gigantes. Isto é o que aparece na Bíblia diretamente. Seguindo. Outro gigante bastante famoso é o gigante Nimrod. Nimrod curiosamente, era o bisneto de Noé. Era um rei gigante, é conhecido, ou talvez é mais famoso, porque é ele, juntamente com o seu povo, que constrói a famosíssima Torre de Babel, que tem aqui uma representação. Agora, também temos que pensar, se Nimrod era um gigante, será que Noé não era um gigante também? Há que pensarmos também nisto. E a Torre de Babel também está associada àquele mito que também conhecemos, que era associado a ela estavam povos de todo o mundo e todos falavam a mesma língua, mas como um castigo, por terem construído uma torre que se desejava que se chegasse até ao céu, Deus castigou-os e fez com que eles não se entendessem mais, já não falassem a mesma língua, e foi isso que acaba por causar a queda da famosa torre. Aqui temos um herói que muitas vezes, acho que a grande parte talvez conheça, Gilgamesh, está associado ao épico, justamente, de Gilgamesh,
onde ele, juntamente com Enkidu, que é como se fosse o seu companheiro, partem em muitas aventuras. É muito elaborado. Isto é um mito sumério. O que é aqui interessante? É que ele era um gigante. E era um gigante, quer dizer, e normalmente associamos Gilgamesh como se fosse esta figura mítica. Mas a verdade é que ele é associado a um rei, como um rei que existiu mesmo, na Suméria, na cidade de Uruk. E o que é curioso é que existe outro rei, um rei histórico, que se refere a Gilgamesh, mas refere-se não como uma figura mítica, mas como um rei que existiu. Alguém, talvez não contemporâneo, mas alguém histórico. E Gilgamesh é muitas vezes representado como está aqui. Ou seja, uma figura poderosa a segurar um leão. Aquilo é um leão. Isto era mais ou menos o que seria Gilgamesh. Se um leão tem aquele tamanhozinho, Gilgamesh, se fizermos aqui uma progressão, poderia ter 3,5 metros. E este seria o tamanho de pessoas com 1,85 m. Existem muitas representações de figuras que, quando estão associadas a certos animais, a certos objetos, de certa forma é assim que se percebe que estamos a observar ou estamos a ver uma referência a gigantes, porque se Gilgamesh, ou se não nos apercebêssemos que ele estava a segurar um leão como quem segura um gato pequenino, não nos iríamos aperceber. Seguindo. Agora, pronto, deixámos aqui um bocadinho tivemos na Suméria, tivemos a ver mitos bíblicos. Na mitologia grega existem duas famosas batalhas. Uma é Titanomaquia e a outra é Gigantomaquia. E elas são muito semelhantes no sentido em que é sempre um povo ou uma civilização, não, por exemplo, na Titanomaquia, o que nós observamos é a substituição, ou até diríamos, ao confronto entre os titãs e os gigantes. Portanto, aqui estamos a falar de uma raça ainda superior aos gigantes, que eram os titãs. E é o confronto entre estes dois que causa a queda dos titãs e o surgimento ou a elevação dos gigantes. A gigantomaquia é o confronto entre os gigantes e os deuses. Caem os gigantes, ficam os deuses. Portanto, nesta mitologia, o que nós conseguimos perceber é que existe uma sucessão de povos, diria, não apenas de gigantes para nós seres humanos, mas os próprios gigantes foram substituir outro povo. E estes eram os nomes conhecidos, peço desculpa estar em inglês, em cima temos os titãs, em baixo temos os gigantes. E o que é curioso é que a certa altura já não há uma distinção tão forte entre o que é que são titãs e o que é que são gigantes. Os próprios gregos começam a considerar a gigantomaquia como sendo a totalidade deste confronto. Então começa a perder esta ideia de ter havido não apenas uma humanidade de gigantes, mas também uma humanidade de titãs antes deles. Seguindo. Agora saltamos diretamente para o outro lado do Atlântico. Viracocha é um deus inca e ele tem um mito da criação inca, e a ele está associado um mito muito curioso. O mito diz assim: ele surge de um lago e naquela altura ainda não existia a luz, está tudo mergulhado na escuridão. Ele cria a lua, o sol, as estrelas.
cria também uma raça de gigantes. Ele cria estes gigantes soprando com o seu sopro de vida para rochas e molda a humanidade através destas rochas. O problema é que esta humanidade não tinha razão, não tinha raciocínio, eram selvagens, eram brutos, e isto não lhe agrada. Então o que é que Viracocha faz? Um dilúvio que destrói todos os gigantes e ele novamente volta a construir uma nova humanidade, desta vez mais pequena, ou desta vez usando rochas mais pequenas. Isto é muito semelhante, a meu ver, ao que diz a Bíblia, no sentido em que também existia uma injustiça causada por uma humanidade que Deus intervém causando um dilúvio, e é o dilúvio que põe fim a estas injustiças. Estamos a ver basicamente a mesma história dos dois lados do Atlântico. E acho que isto é quase fundamental questionarmos já aqui uma coisa, que é, quando temos vários povos que são de épocas diferentes e estão geograficamente muito separados, a dizer a mesma coisa, isso é curioso. É pelo menos, eu diria, importante pararmos para nos questionar. Pelo menos isso. Porque é muito semelhante à história. Seguindo. Ameríndios. Ameríndios é um termo quase para simbolizar todos os povos da América do Norte. E, curiosamente, existem várias histórias, entre os povos, entre mitos, da existência de gigantes. E são sempre, aqui na América do Norte, são sempre selvagens, brutos, canibais e estão sempre em confronto com ameríndios. Sempre, sempre. Aqui não há nunca uma possibilidade de haver uma civilização nem de gigantes, nem gigantes bons, como vimos no São Cristóvão. Aqui são sempre selvagens. Está aqui esta representação, porque eles eram tão gigantes que se conseguiam caçar búfalos, que pescavam baleias como quem pesca peixes. Este tipo de mito está associado a eles. Ravana. Agora saltamos novamente para o outro lado e viajamos para a Índia. Índia, Sri Lanka. O Ravana era um rei, quase um rei demónio, gigantesco. E era um rei gigante, mas por outro lado, a ele também está associado uma grande sabedoria. Porque Ravana também é conhecido por ter um conhecimento muito profundo dos Vedas. Não ser só um grande selvagem. Ele é conhecido porque é como se fosse o vilão, se pudermos chamar assim, de uma história muito conhecida, que é o Ramayana. Ramayana é um dos livros sagrados indianos, e nesta história o que acontece é, existe a personagem principal, que é o Rama, e por uma série de acontecimentos, Ravana consegue raptar a mulher de Rama, que se chama Sita, e trá-la para Lanka. Lanka é o povo, o reino dele. Sem estender muita história, Rama consegue chegar até Lanka, consegue salvar a Sita e acaba por confrontar Ravana e consegue matá-lo. Assim, de uma forma muito, muito resumida, porque a história é fantástica e é muito longa. O que é curioso aqui? É que Lanka, o reino de Ravana, está associado a uma ilha conhecida, que é o Sri Lanka. O nome é igual. Outra coisa muito interessante, se tivermos atenção, é que na história do Ramayana refere-se que há uma parte onde eles têm que passar da Índia para o que será Sri Lanka. E o que fazem é construir uma ponte de pedras gigante. Isto é o que se diz na história. O que é curioso? Eu agora penso, infelizmente não tenho uma imagem disto,
mas é que existe de facto uma sucessão de ilhas que une o Sri Lanka à Índia. Desafios depois da conferência vão ao Google Maps ou ao Google Earth e vejam a ligação que existe entre o sul da Índia e o norte do Sri Lanka é como se fosse um pontoado de um caminho de pequenas ilhas que são muito misteriosas. Aquilo é bastante curioso. Por isso, novamente, gigantes na mitologia um pouco por todo o mundo. Agora, já para terminar, vamos aqui um bocadinho mais perto. Ike é o patriarca e o fundador da Arménia e também ele é um gigante. Era conhecido como um gigante poderoso, um arqueiro que tinha o seu povo e ele migrou com o seu povo um bocadinho para sul, para junto da Babilónia, só que na Babilónia haveria um rei chamado Bel, que era gigante também, ele era um grande tirano. E Ike, ao não se conformar, a não permitir que o seu povo fosse submetido à vontade do tirano, acaba por abandonar aquela zona, vai mais para norte e funda aí o seu reino. Assim, numa perspectiva mais simples. Por isso estamos a ver que existem gigantes um pouco por todo o lado. Nesta ideia sempre de um povo que veio antes de nós e ao qual nós nos confrontamos e conseguimos superá-los e substituímos-los. A ideia é sempre um pouco esta. Agora, vamos mudar aqui um bocadinho a nossa perspectiva, vamos mudar para uma perspectiva um bocadinho mais científica e vamos ver o que é que a ciência tem a dizer quanto à possibilidade da existência de gigantes. E claro, naturalmente que qualquer enciclopédia científica que nós encontremos, vamos abrir, não vamos encontrar qualquer menção de gigantes. O que vamos encontrar, sim, é uma sequência, diria, contínua, desde o surgimento da vida até à nossa chegada. E vamos falar um bocadinho disso. Existe uma ideia que é esta ideia que está aqui, que vamos falar um bocadinho dela, que é a vida, como é que ela começa? O próprio surgimento da vida, até dentro do meio científico, é um enorme mistério. Porque existe bastante consenso como é que se formam as moléculas orgânicas que dão origem, que não dão origem, as moléculas orgânicas que são usadas para construir um organismo vivo. Assim é que está bem. Fala-se que estas moléculas orgânicas conseguem montar-se, foram encontradas em cometas, foram encontradas no fundo do mar, etc. Não há grande problema em dizer como é que se formam estas moléculas orgânicas. Mas, desde moléculas orgânicas que possam estar ou no fundo de cavernas, ou no fundo do mar, ou seja, a receber calor de fontes termais, ou então em poças junto à superfície para receber os raios do sol, o que nunca chega a ser explicado é como é que estas moléculas orgânicas, que são praticamente, são como fossem, à falta de melhor comparação, são como fossem peças de Lego. São peças de Lego. Como é que nós temos um monte de peças de Lego darem origem a um organismo vivo? Porque o que é que a ciência diz em relação a isto? Diz que temos este conjunto de moléculas orgânicas que a certa altura ficam envoltos numa membrana, uma membrana também ela é como se fosse uma membrana assim lipídica, como se fosse quase de gordura. Estas membranas vão se dividindo umas nas outras, vão apanhando outras moléculas orgânicas e não diz muito mais do que isto, o que é curioso, porque a certa altura o que se diz é que ao longo de muito tempo, usa-se o tempo aqui quase como justificação para algo
para o qual não se tem explicação. Então o que se diz é que ao longo de muito, muito tempo surgiu a vida. Assim, as moléculas começaram a agrupar-se e deram origem à vida. Há uma frase que eu gosto muito, que acho muita piada, que acho que é boa para este caso, que diz assim: dei-me um milagre grátis e eu explicarei tudo o resto. É o que a ciência está aqui a fazer, sem querer provocar muito. Digam-me que a vida surgiu desta forma. Da forma não vamos preocupar-nos com como é que surge a vida, que tudo o resto eu consigo encaixar. E então, o que é que temos? Temos estes organismos que estão-se a formar, unicelulares. Destes organismos, eles vão ficando cada vez mais complexos. Os organismos mais complexos, a certa altura, transformam-se numa espécie de algas, começam a crescer, começam a produzir fotossíntese, começam a modificar a atmosfera. Isto faz com que seja possível sair da água, da origem aos protozoários, depois por aí fora dá origem a uma espécie como se fossem alforrecas, depois uma espécie de esponjas, depois uma espécie de como se fossem vermes. Os vermes, a certa altura, desenvolvem uma espinha dorsal, dão origem aos peixes. Os peixes, a certa altura, conseguem sair da água, formam-se uns anfíbios. Os anfíbios dão origem aos répteis, os répteis dão origem às aves. A certa altura dos répteis também terão surgido os antepassados dos mamíferos, e é aí que chegamos a esta parte. Depois temos marsupiais, temos lemures, para um lado temos todos os golfinhos, as baleias, as orcas, depois temos os roedores, morcegos, por aí fora, até chegarmos aos macacos. Dos macacos temos os símios, símios antropóides maiores, portanto chimpanzés, gorilas, orangotangos, bonobos, que é assim uma espécie de chimpanzé, até chegarmos ao homem. Esta é a narrativa científica. Ainda que hoje em dia não se use tanto este esquema de árvore que vos mostrei, usa-se muito mais um esquema como se fosse quase um círculo, porque há esta ideia que ao colocar o homem no topo da árvore, a ideia que passa é que todos os que estão para baixo não evoluem, ou não estão a evoluir, e a essência não diz isto. O que diz é que todas as espécies, todos os seres vivos estão continuamente em evolução, e há uns que se modificam corporalmente mais e outros menos. Há muitos animais. Há muitos animais que conseguem preservar a sua estrutura. Por exemplo, as alforrecas são iguais hoje como eram há milhões e milhões de anos atrás. Mas esta é mais ou menos a narrativa que temos aqui em relação ao surgimento da vida, ou até chegarmos ao ser humano. E como é óbvio, estamos a falar do ser humano, estamos quase a falar o que é que poderia dizer a ciência em relação aos gigantes. Mas continuando na evolução do ser humano. O que se diz hoje em dia é um pouco isto. Necessariamente, se nós, ou de outra forma, a ciência nunca chega a dizer que nós vimos dos macacos. O que a ciência diz é, nós e os macacos viemos do antepassado comum. E é isto que este esquema, que eu admito que é um pouco confuso, mas está a tentar dizer, que é, do lado esquerdo, do lado azul, temos o género Homo. Homo vem de homem, vem de humano. Aqui a meio temos o género Pan, que é daqui que vêm os chimpanzés e os bonobos. E, a certa altura, diz a ciência que terá havido um antepassado comum. Um símio, e eu tenho aqui esta imagem, algo assim, é o que a ciência diz. Um antepassado que, evolutivamente, por um lado, uma população acabou por desviar-se, entre aspas, e dar origem aos seres humanos, e a outra população terá dado origem aos chimpanzés. Isto é o que a ciência diz. Como estamos a ver, ninguém fala de gigantes, não é preciso falar de gigantes. Este é outro esquema.
que o que ele procura aqui dizer é a diferença e a diversidade enorme que existe de espécies de hominídeos. Porque em ciência fala-se muito não tanto, da mesma forma que existe uma árvore da vida, existe uma árvore da evolução humana. É como uma árvore, é o que se diz. Então, existiram várias espécies, como extinguiram-se, outras cruzaram-se, uma grande mistura. E temos aqui, a azul, há 3 milhões de anos, o surgimento dos humanos. O nosso surgimento, diz a ciência, que foi há 3 milhões de anos. Terão havido outros hominídeos antes de nós, talvez mais ou menos amacacados do que nós, ou seja, com uma representação quando nós os vemos, pronto, são um bocado simiescos, mas o que é que eu acho aqui muito interessante? Estamos aqui a ver que a antiguidade do ser humano começa, segundo este esquema, há 3 milhões de anos. E eu sou-vos sincero, eu acho que grande parte de nós não tem noção do que é que são 3 milhões de anos. E por isso é que eu fiz aqui este esquema. E são 3 milhões de anos numa régua, basicamente. E estamos aqui a ver. O que eu fiz foi dividir os 3 milhões por 3 e depois fui pegando no último 1 milhão de anos e fui dividindo ao meio. Só para termos uma ideia do que é que são 3 milhões de anos, ou seja, qual é que é a antiguidade do ser humano. E o que é curioso? É que, e isto é o que diz a ciência, a civilização, como nós a conhecemos, só começa naquela ponta minúscula que vemos no final. Aquela ponta minúscula da seta é o que marca o período de 5.000 anos. 5.000 anos para a frente, o que diz a ciência é que toda a história concentra-se ali. E tudo o que houve para trás, estes 3 milhões de anos, o ser humano, porque relembro que estamos a falar do ser humano, não da nossa espécie, mas de um humano, não deixou nada historicamente relevante. Não ficou nada, não houve nada. Tivemos 3 milhões de anos a produzir setas de pedra, a desenhar nas cavernas, a caçar, a colher rebentos. É isto que diz a ciência. E isto é estranho, a meu ver. Como é que é possível que um ser humano anatomicamente praticamente atual passasse 3 milhões de anos sem nada, sem acontecer nada? Acho eu que não é muito realista. Pronto, é isto. 3 milhões de anos é de facto muito tempo. Aqui deixo umas críticas, porque acho que normalmente quando se fala em ciência, parece que associado ao que o cientista diz, vem uma imensa aura de credibilidade, como se fosse uma total certeza. E isto é falso, porque os próprios cientistas vão ser os primeiros a admitir que não se sabe tudo e que é muito difícil afirmar o que quer que seja. Um verdadeiro cientista, ele dirá sempre algo deste género, sempre, que é, de acordo com a informação que temos, isto verifica-se. É sempre desta forma. Nunca, um verdadeiro cientista nunca poderá dizer isto foi assim que aconteceu, está certo e é impossível outra coisa acontecer. Não funciona assim. É sempre de acordo com a informação mais atual, de acordo com a forma de ver as coisas atualmente, é assim que se passou. E então, normalmente os cientistas, especialmente hoje em dia, apoiam-se muito em testes genéticos, porque se considera mais seguros, mais corretos, mas até os testes genéticos têm uma falibilidade muito grande. Dou-vos aqui estes 3 exemplos, só para termos ideia. Eu pus este boneco a andar à roda. Este boneco é uma molécula de ADN, ou uma secção de uma molécula de ADN. Ou seja, estamos a ver que é bastante complexa.
É isto, mas imaginem uma cadeia desta molécula gigantesca, gigantesca. Muitíssimo mais comprida do que está aqui. E está dobrada, ela está sempre enrolada esses nós estão enrolados uns sobre os outros. É muitíssimo complexa. Então, qual é que é esta crítica que se pode fazer aos testes genéticos? É que o ADN, com o passar do tempo, degrada-se sozinho. Basta deixarmos uma amostra, o que quer que seja, com uma temperatura variável, com umidade variável, isto é o suficiente para ela se começar a degradar. E o problema é este, é que se a molécula se degrada, é como se fosse um livro. Vamos pensar desta forma que acho que pode ser mais fácil. Temos uma história, está escrita no livro. E com o passar do tempo, as letras desaparecem. Não estão lá letras, estão lá espaços. Ou isto aqui é mais complicado, ou estão espaços, ou as letras transformaram-se noutras letras, porque isso também acontece. Há certas moléculas dentro da grande molécula de ADN, que através de certos processos químicos conseguem converter-se noutras e isso gera uma grande confusão. Outro grande problema é que a molécula de ADN, por não ser toda igual, relembro que ela está dobrada de certa maneira, ela degrada, ou partes da molécula degradam a uma velocidade diferente consoante estão mais ou menos dobradas. Isto é um grande problema, porque existem modelos, que são modelos estatísticos, que são usados para determinar a antiguidade de uma amostra de DNA com base na degradação. O que é que eles dizem? Se temos, voltando ao exemplo do livro, que é mais fácil, se temos um livro que faltam 50% das letras, este livro tem 1 milhão de anos. Mas se faltam 80% das letras, tem 2 milhões de anos. Há modelos estatísticos que são mais ou menos assim que funcionam. E eles são baseados, ficam a saber, numa moa. Moa é uma ave pré-histórica que já se extinguiu e que encontraram-se várias amostras e consegue-se datar mais ou menos a antiguidade delas, olhando para o material genético e para testes de carbono, e é com base neles que se associa a taxa de degradação. Isto tem um problema, e é aqui que entramos ao segundo ponto, que é o limite da idade. É que há um ponto, e ele está mais ou menos medido em 1 milhão de anos, ou 1 milhão e meio de anos, 1 milhão e meio de anos, desculpem, sim, que a partir do qual não se consegue dizer nada, não há certeza nenhuma, porque não se consegue perceber a velocidade a que as coisas, a que o DNA se vai degradando. E como tal, todos os registros que nós temos de vez em quando aparecem notícias a dizer conseguimos encontrar material genético de dinossauro. Claro que não, de maneira nenhuma. Ou pior, conseguimos identificar material genético de bactérias primitivas. Claro que não, de maneira nenhuma. Porque a antiguidade destes testes genéticos para em 1 milhão e meio. Não vai além disso. E qual é que é outro problema? Que é o terceiro ponto. Que é a questão da contaminação. Contaminação é um gravíssimo problema, especialmente em biologia genética, que é, eu estou a recolher uma amostra julgo eu, de DNA de dinossauro. O problema é que eu próprio, todas as minhas células, todas as bactérias, tudo, também tem DNA. E o que é mais provável? É que eu próprio vou contaminar a minha amostra com o meu DNA, ou com bocadinhos do meu DNA. Então, voltando ao exemplo do livro, eu encontro o livro, eu abro, só por eu estar a abri-lo, apareceram letras diferentes. E isto é grave, porque de repente eu julgo que estou a ler uma coisa, estou a interpretar uma coisa e, na verdade, o que lá estava originalmente escrito era outra. E isto dificulta todo o processo de saber o caminho evolutivo que tivemos, nós como seres humanos. Segunda crítica. É que muito do que se diz, e afirma-se normalmente com uma enorme certeza, é baseado em restos de esqueletos que são encontrados, só que são muito reduzidos. Sempre. E, por exemplo, este é um exemplo que está aqui, só para ter ideia. O crânio que está à esquerda, toda a parte branca que se vê é
a falta de melhor palavra, é inventada. Os ossinhos que se encontraram é a parte castanha. Como se fosse um puzzle e encontramos um puzzle de 50 peças e encontramos 3 peças. É isto que está aqui a passar. E nós, com essas 3 peças, juntámos-las como achámos que devia ser e dissemos, pronto, o puzzle grande, o total, o completo, é assim. É isto que diz a ciência. É isto que se faz. Do lado direito temos um esqueleto que, para o que costuma ser encontrado, está muito bem, está muito completo, mas é isto que temos. Não é muito bom. Quero dizer que toda a certeza que vem por trás de uma afirmação científica, ela não é uma verdadeira certeza. É o melhor que se conseguiu foi isto. Por exemplo, com este esqueleto que está aqui, nós iríamos dizer isto é de uma espécie tal, apesar de não conseguirmos ver o material genético porque é demasiado antigo, e vamos ter que encaixar este esqueleto na nossa conhecida árvore da vida. Este é que é o problema. É que se nós temos uma ideia como é que se processou a evolução do ser humano e encontramos um esqueleto, nós vamos ter de o encaixar nesta árvore da vida. Nós nunca vamos dizer ele não... Por exemplo, não sabemos se o esqueleto que está aqui, que é como se fosse o antepassado do ser humano, não é, na verdade, o antepassado de um gorila. Não há como saber isto. Entendem? Nós é que vamos atribuir certas características e vamos dizer estas características aproximam-se das nossas, logo este é um antepassado nosso. E é rapidamente assim que se faz esta ponte. Seguindo. O que é que diz, portanto, a ciência? Diz que é improvável a existência de gigantes, mas diz que não é impossível. Acaba por ser isto. Quando estamos a falar de improvável, é isto que devia dizer sempre a ciência, de certa forma, que é, de acordo com a informação que temos, que já vimos que não é assim tão certa, não é assim, sim, não tem tanta certeza assim, isto foi o melhor que conseguimos dizer. Quando se fala em gigantes, não se consegue... Na verdade, eles não encaixam nesta árvore evolutiva que nós já conhecemos. Mas olhando aqui, recuando aqui um pouco, se os gigantes, olhando para este esquema, se os gigantes viessem antes dos 7 milhões de anos e não deixassem esqueletos, não se cruzassem connosco, não haveria forma de nós sabermos que eles existiram. Olhando para este esquema. Porque eles teriam um percurso evolutivo que seria paralelo a toda esta linha. Não haveria forma de saber. Por isso é que eu acabo por dizer aquela parte de é improvável. É o que diria a ciência. Não necessariamente impossível. Não estamos a falar da existência de centauros, homem, meio cavalo. Isso a ciência diria, não funciona assim, não dá. Mas estarmos a falar de pessoas bastante maiores fisicamente do que nós, é improvável. Agora, entrando aqui na terceira parte da nossa conferência, vamos ver umas imagens são objetos, são locais que qualquer pessoa pode ir lá, pode visitá-los e pode tomar as suas próprias conclusões, e eu coloco-os aqui apenas para refletirmos, porque são aquelas coisas que nós olhamos e acho que deveriam fazer qualquer pessoa dizer, curioso, isto parece mesmo gigante. Ou parece mesmo que foi feito por um gigante. Aqui estão 2 pinturas onde se vê uma figura gigante ao lado de figuras pequeninas, pessoas muitíssimo baixinhas. E como estas pinturas há N outras deste género. Então, começando com
não um, mas dos maiores mistérios em termos desta arquitetura antiga. Este é na verdade, este é o Templo Abaco, mas ao lado do Templo Abaco existe o Templo de Júpiter, só que é mesmo ao lado, por isso é que eu o apresentei. Ele está em Baalbek. Baalbek é no Líbano e é muito, muito, muito misterioso. Para começar, focando porque é que estamos a falar dele, nas fundações deste templo existem 3 rochas que foram lá colocadas, que são tão conhecidas que se chamam os trilitões. São os trilitões de Baalbek. E estas rochas, como estamos aqui a ver muito bem, elas não têm nada a ver com as que vieram depois delas. E o que é curioso? É que este templo é conhecido como o maior templo do Império Romano. Relembro que é associado a Júpiter. Só que olhando para esta imagem, qualquer pessoa consegue dizer rapidamente: quem construiu a base deste templo não foram os mesmos que construíram o que veio acima, o que puseram em cima. Então, só olhando para a estrutura do templo, conseguimos dizer qualquer coisa. Diremos: os romanos não construíram isto, porque olhando para todo o Império Romano e olhando para as maiores pedras que alguma vez foram encontradas em construções que sabemos que são romanas, elas nunca são muito grandes. São 1 tonelada, talvez. Estas, ou cada uma destas rochas que estão aqui, cada uma tem 800 toneladas. E eu vou-vos daqui para a frente falar muito em toneladas, e eu acho que toneladas é uma medida muito ingrata, porque acho que nós já perdemos completamente a noção do que é uma tonelada. Mas para simplificar, um carro terá, um carro grande, normal, terá 2 toneladas. Estas rochas, cada uma tem 800 toneladas. Acho que estamos a perceber o quão difícil seria colocá-las onde elas estão. E colocá-las é que não é apenas colocá-las, isto é um grande problema. É que elas têm que ser talhadas de uma pedreira, têm que ser transportadas, têm que ser içadas e têm que ser colocadas corretamente. Estas rochas não foram colocadas um bocadinho para o lado e depois alguém disse: não, é preciso endireitá-las. Não, foram colocadas, estão lá muito bem. Isto é só para termos uma ideia. Uma destas rochas tem 21 metros de comprimento e 5 metros de altura. 5 metros de altura é enorme. Eu acho que temos dificuldade em conceber o que é que são 21 metros de comprimento. É quase um autocarro, cada uma destas rochas. E há 3 destas. E o que é que ajuda para aprofundar ainda mais este mistério? É que ao lado deste templo existe uma pedreira. E nesta pedreira há outra rocha muito conhecida que tem este tamanho, que estamos aqui a ver. E ela está caída na pedreira. E o que é incrível? É que esta rocha tem 1000 toneladas. É-lhe atribuída 1000 toneladas. 1000 toneladas, ela está na pedreira ainda. E haverá muita gente que vai dizer: eles começaram a lapidar esta pedra e depois aperceberam-se: não vamos conseguir transportá-la, e por isso é que ela ficou lá. Eu acho que esta ideia é ridícula. Quem se dá o trabalho de começar a talhar uma pedra não é alguém que no final da obra diz: bem, exageramos, não vai dar, vai ficar aqui. Mas é isto que se diz. Que ela ficou lá, ou então que, e esta postura eu acho que é um bocadinho mais realista, perceberam-se que a rocha era estruturalmente instável. Então, se as tentassem mover, elas iam partir-se. E por isso é que não as moveram. Agora, bem, sim, olhando para isto, está a pensar como é que eles as iam mover. Como é que se move uma rocha de 1000 toneladas? E mais, porquê é que se quer mover uma rocha de 1000 toneladas e porquê é que se não partem aos bocados e colocam-se lá aos bocados? Que é o que toda a gente faz, que é o normal. Em qualquer construção, não vamos querer levar
a pedreira inteira, vamos querer levar, não sei, pedras que consigamos transportar facilmente para conseguirmos ajustar, como tijolos. Não vamos querer levar uma casa que é o tamanho de um tijolo, vamos levar vários tijolos. Não era isto, não era esta a forma que eles pensavam, claramente. Para eles faria sentido usar rochas ou tijolos, entre aspas, deste tamanho. E o que é ainda mais incrível? Pronto, isto é uma imagem só para termos uma ideia do tamanho que teria que tem esta rocha. E como é que ela ia ser transportada. Mas ainda mais incrível é que recentemente descobriu-se que ao lado desta há uma maior, que está debaixo do chão. Estava enterrada, enquanto a primeira que eu vos mostrei tem 1000 toneladas, esta tem 1600 toneladas. E está lá, está assim. Estava absolutamente enterrada no sedimento. Ao ponto em que está a pensar quão antigas deveriam ser estas rochas para naturalmente desaparecerem dentro do chão. Naturalmente muito, muito, muito antigas. Esta imagem é só para termos uma ideia do tamanho da outra, da que está mais erguida. E aqui no canto inferior esquerdo temos uma espécie de maquete, só para termos uma ideia visual do que é que seria preciso para levantarmos esta rocha. Isto, não sei se se percebe. Como é que as iam transportar? Eu tenho que lhe responder, não faço ideia e acrescento, quem diz que sabe, mente. Porque o que se diz é que estas rochas foram talhadas numa altura onde só existia ferramentas arcaicas de ferro e bronze. Ou se calhar nem sequer ferro, apenas bronze. E é ridículo assumir que uma estrutura que pesa 1000 toneladas fosse transportada ou com troncos ou com cordas, de que maneira fosse. Por isso é que eu estou a colocar aqui, justamente, que são estruturas que nos fazem questionar como é que era possível que isto fosse sair daqui, como é que as outras saíram, porque as outras saíram, as de 800 toneladas saíram, e que fazem pensar em gigantes. Em gigantes no sentido de, esta rocha para nós é gigantesca. Para um gigante não é. Talvez esta rocha tem 20 metros. Se um gigante tivesse ele próprio 20 metros ou 30 metros, talvez um grupo de gigantes pegassem nesta rocha com as próprias mãos e pusessem-nas lá, endireitasse, porque, relembro, isto é muito importante pensarmos sempre, não é uma questão de transporte e de trabalho, é uma questão de colocação precisa. É muito importante isto. Porque a rocha tem que ser colocada precisamente. Então, é imaginarmos, estamos a transportar uma rocha destas, colocamos no seu local, mas ela está ligeiramente torta. Como é que vamos endireitar uma rocha destas? Uma rocha de 1000 toneladas? Não endireitamos, fica lá. Mas não é o que se passa. O que observamos é que elas estão mesmo direitas. Portanto, tinha que ser de uma forma que era fácil corrigir qualquer erro que surgisse. Porque naturalmente iam surgir. E, saindo aqui de Baalbek, vamos para umas que são ainda mais incríveis. Que são estas, que não são assim tão conhecidas. Há uma pedreira na China, na região de Yangshan, que nessa pedreira estão tanto quanto eu saiba, os 3 maiores blocos de rocha do mundo inteiro. Eu não conheço maior do que estes. Existe uma lenda atribuída a eles. Diz-se que existiu um imperador chinês que queria construir uma estela. Uma estela é como se fosse uma figura de uma rocha assim achatada e alta, como se fosse quase uma porta em pedra. E incumbiu os seus trabalhadores de começarem a talhar esta estela monstruosa, titânica, e a obra era de tal forma difícil e trabalhosa e penosa que morreram incontáveis pessoas.
Este o mito. E chegaram a um ponto que morreram tantas pessoas que se abandonou o projeto e deixaram-se lá as rochas. É isto que se conta. Esta rocha, espero que consigam ver, em cima da rocha está uma pessoa como se fosse um guarda-chuva. Esta rocha pesa 16 mil toneladas. A outra, que era inimaginável como é que ia ser transportada, pesava 1000 toneladas. Esta pesa 16 vezes mais. Ao lado desta, há outras duas. Enquanto a primeira era para ser como se fosse o corpo, eu já vou mostrar uma estela completa e já vamos entender. Era para ser o corpo da estela, esta era para ser a base da estela, e aqui temos a base, desculpem, sim, a base e é como se fosse a cabeça da estela, a cabeça está do lado esquerdo, a base do lado direito, e é isto. A ideia, esta é novamente a cabeça da estela, que, como veem, foi sendo escavada, mas foi abandonada, ficou lá. E a ideia era, com estas estelas, com estas rochas, produzir algo semelhante a isto. Estamos a ver uma cabeça da estela, estamos a ver o corpo e estamos a ver a base. Só que olhamos para as pessoas, percebemos que isto é uma construção muito, muito impressionante, mas não chega nem de perto nem de longe ao que estávamos a ver ali há pouco. Só para termos uma ideia do que é que seria aquela construção. O corpo, desculpem, a base tem 16 mil toneladas. O corpo tem 8.800 toneladas. A cabeça tem 6 mil toneladas. Se isto fosse terminado e se isto fosse montado, isto ia dar uma estrutura de 73 metros de altura. E as contas são fáceis de fazer. 73 metros de altura é um prédio de 24 andares, de rocha sólida. Teria 40 mil toneladas esta estrutura. Eu acho que esta talvez, tanto quanto eu saiba, é o exemplo mais gritante de isto não ia ser feito com cordas, nem com madeiras, nem com força humana. Porque não se levanta um prédio de 25 andares com cordas, nem com tábuas, nem com elefantes, nem com o que quisermos. Existe muitas vezes, parece-me, a ideia que se estamos perante um trabalho que é fisicamente muito difícil, parece que a solução é pomos mais pessoas. Se pusermos mais pessoas com mais cordas, é possível. Se em vez de demorarmos um dia, demoramos uma semana ou um mês, é possível. Mas não funciona assim. Isto acho que é uma prova de uma desconexão com a realidade, ou com a natureza no geral, que é, se eu tenho cordas feitas de fibra de árvore ou fibra de palmeira, com estas cordas eu não consigo puxar um bloco de 1 tonelada. 1 tonelada! Eu não consigo puxar muito menos um bloco de 100, 800, 1000 toneladas desta forma. Não é uma questão de pôr mais pessoas. É a questão de... É necessário ver de outra forma. E falando em termos de precisão, porque há variedíssimos exemplos de estruturas megalíticas que são muitíssimo precisas. E a precisão não só obtém por termos mais pessoas ou mais força. Não é com força que só obtém precisão. Tem que haver outra forma que claramente nos está a escapar. Porque não se consegue um alinhamento como... Bem, eu queria fugir à pirâmide, porque a grande pirâmide do Egito é o exemplo gritante de não se sabe como é que isto foi feito, e qualquer pessoa que diga que saiba, mente. Porque é não só a escala, mas eu até diria, acima de tudo, a precisão da grande pirâmide não só obtém atirando para a receita mais pessoas ou mais força. Não foi assim que foi feita. Mais exemplos. Esta é conhecida como a banheira do Czar.
E a banheira do czar diz-se que foi encomendada pelo czar Alexandre I da Rússia, o antigo Império Russo. Diz-se que ele mandou construir uma espécie de uma casa de férias, um pequeno retiro, e que mandou encomendar esta construção que estamos a ver aqui. Agora, esta rocha, porque a rocha que deu origem a esta espécie de banheira, esta taça, pesava cerca de 100 toneladas. O número mais preciso são 160 toneladas para a rocha que deu origem. A própria banheira pesa 48 toneladas. E eu escolhi este exemplo não pela questão do peso, porque nós já vimos uma construção que teria 16 mil toneladas, de repente tudo o resto parece pequeno. Mas a questão é o seguinte, é que como é que isto foi feito? Esta rocha está absolutamente lisa e absolutamente polida. E isto é um grande problema, porque para nós conseguirmos obter uma taça lisa, curva, perfeita, só há uma forma, é pô-la num torno. E não sei se sabe o que é um torno. Um torno é uma máquina que eu ponho um bloco de rocha, uma madeira, o que eu quiser, ponho lá e ela roda continuamente, muito rápido, e eu vou com um objeto cortante e vou lapidando lentamente e vou escavando por dentro, e é isto que desenha uma taça destas. Agora, como é que colocaram uma rocha de 160 toneladas num torno que girasse rápido o suficiente e que permitisse talhar de forma tão perfeita este objeto? Nós olhamos e dizemos, isto parece uma piscina. Isto levava, o número são 12 toneladas de água lá dentro. Claro que se nós olharmos para isto, saltando, não levem mal a piada, mas se isto não for uma piscina, mas for uma taça para beber água de um gigante, de repente isto parece outra coisa. É que na verdade não sabemos. Há que perceber que tudo o que nós vemos é à nossa própria escala. Nós olhamos e, como para nós é gigante, nós dizemos é uma banheira ou uma pequena piscina. Se nós fôssemos muito maiores, isto era uma taça normal, para beber água normal. Não daríamos tanta importância. A verdade é que para conseguirmos produzir uma estrutura com esta perfeição, que está absolutamente polida, hoje em dia, com a nossa tecnologia, eu não sei se conseguimos. Pelo tamanho, pela a máquina que era preciso, a força da máquina que era preciso para colocar uma rocha destas a girar e para conseguir lapidá-la. Novamente, algo que nos faz pensar, curioso, será que existiram gigantes? O que é que se encontra também um pouco por todo o mundo? É, curiosamente, pegadas. São pegadas, eu tenho aqui várias fotografias e existem muitas vezes pegadas que vê-se claramente que foram escavadas por pessoas, são normalmente gigantes, mas o que é curioso, acho que dá que pensar, é que não é necessário que elas sejam falsas. Elas podem ser usadas para retratar a presença de um gigante, ainda que não tenha sido um gigante a fazê-las. Mas não é essas que eu coloquei aqui. Existem variedíssimas pegadas assim espalhadas um pouco por todo o mundo com esta estrutura, ou seja, vê-se perfeitamente os dedos, são quase sempre colocadas em rochas que têm de ter milhões de anos, são rochas ou magmáticas ou sedimentares que têm de ter uma antiguidade enorme para se produzirem. Aqui outro exemplo com um pé dentro da pegada. Novamente, teríamos de estar a falar de um gigante com vários metros de altura. Outra pedra com outro pé, o mesmo exemplo. E por fim, outra pegada.
Isto também nos dá a entender que o formato dos pés dos gigantes seria semelhante ao nosso. Conseguimos contar o mesmo número de dedos, conseguimos contar o mesmo formato do pé. Não, se fossem gigantes a fazer isto, eles não teriam um formato de corpo, esquisito, que não conseguíssemos reconhecer. E aqui, por último, mais uma pegada. Isto é uma história muito interessante, mas que infelizmente tem muito pouca informação. O que ela nos diz, ou ela chega-nos por parte de um senhor chamado Gregor Spurri, que era um suíço, que se interessava muito por investigação de arqueologia, e numa das suas viagens, nos anos 90, em que ele visitou o Egito, ele terá conhecido um senhor que pertencia a uma antiga família de saqueadores de túmulos. E, a essa altura, ele terá-lhe revelado aquele que seria como se fosse o tesouro da família, que é isto, que é um dedo. Agora, o problema deste dedo é que ele é gigantesco. E, de facto, com esta imagem nós não conseguimos ver. Eu ponho esta já ajuda. Isto é o dedo, que estaria embrulhado numa espécie de linho, um dedo mumificado, e isto é uma nota que o próprio Gregor diz ter colocado junto ao dedo para se perceber o tamanho que ele tinha. E isto é o próprio Gregor a segurar no dedo. Agora, o que conta a história é que ele só para ver o dedo teve de pagar, não me lembro do valor, mas quase 300 dólares. E quando perguntou ao dono do dedo se o podia comprar, ele disse não, nem pensar. Isto foi nos anos 90. Entretanto, ele regressa ao Egito em busca do dono deste dedo e diz que nunca mais o encontrou, que o senhor desapareceu. E assim ficou. O que é curioso, e volto atrás, é que para acompanhar este dedo estava também uma radiografia, que é esta que se vê no quadrado inferior direito. O que é que o senhor terá feito? Pegou no dedo, foi até um médico e terá feito uma radiografia para se ver que não era forjado, para se ver que era um dedo que foi cruamente cortado e que preservava os ossos lá no seu interior. E é isto. Novamente, sendo verdade, muito, muito, muito curioso, muito estranho. Outra prova, outra coisa que nos faz olhar e dizer curioso, faz lembrar gigantes, ou parecem gigantes, é pinturas e hieroglifos que encontramos um pouco neste caso, vamos estar mais a falar no Egito, mas existem várias representações no mundo inteiro. Neste caso, vemos figuras que são gigantes, com pessoas dentro de uma cesta, que estão a levá-las às cavalitas. É possível que sejam crianças, esta pode ser a representação das crianças, mas aqui já não é tão fácil. Nesta representação, conseguimos ver aos pés desta pessoa isto é um ibex. Um ibex é como se fosse uma espécie de um antílope ou de uma cabra bastante grande. Os cornos que eles têm são enormes. E aqui aparece com cornos compridos, ou seja, um indivíduo adulto, porque naturalmente que eles não nascem com cornos compridos, um indivíduo adulto ao lado de uma figura gigantesca. Eu peço desculpa pelos sites e as imagens que estão em cima, mas a verdade é que eu não consegui encontrar os originais. E tive que os editar e deixar desta forma. Aqui também vemos algo parecido, que é uma figura gigantesca a segurar numa trela vacas, gado, pequenino, não é? Dá pelo joelho. E a segurar no braço, como se fosse perfeitamente fácil, duas cabras, novamente adultas, com os cornos compridos.
Aqui outro hieróglifo com... Não tanto hieróglifo, uma representação com uma figura gigantesca ao lado de outras mais pequenas. Aqui, isto é só para dar uma ideia, que é, existem várias representações de pessoas a carregar rochas. O curioso é que estas rochas são bastante semelhantes às que foram usadas para construir as pirâmides, mas as figuras que as carregam nunca mostram, nunca se mostram do tamanho que nós teríamos se estivéssemos ao lado destas rochas. Ou seja, são sempre figuras gigantescas a carregar rochas que para elas não são assim tão grandes. E aqui outra representação com figuras gigantescas e com pessoas que parecem adultas ao lado das mesmas. E agora, já nos aproximando para o final desta conferência, há algo que acho que é fundamental quando estamos a investigar, eu até diria qualquer assunto, mas especialmente este assunto, e talvez hoje ainda mais do que nunca, é que é cada vez mais fácil forjar uma fotografia. E o que é que se passa? É que qualquer pessoa com um computador e com o mínimo conhecimento de edição de imagem consegue facilmente pegar de uma imagem, como é que vemos aqui à direita, que é um esqueleto normal, contemporâneo, e colocar lá pessoas como estão do lado esquerdo. E de repente isto parece um esqueleto gigante. E se nós só virmos o esqueleto do lado esquerdo, poderíamos ser levados a crer que é verdadeiro e que assim é. Só que isto é um problema. É que nós, se olharmos corretamente, se olharmos com atenção para o esqueleto, vê-se que o esqueleto não é muito antigo. E isto é muito importante, termos sempre muita atenção às pequenas provas do que estamos a ver. Este esqueleto está demasiado bem preservado para o que seria de esperar se ele tivesse 2.000, 3, 4, 5.000 anos. Mas pronto, é assim desapresentados. Eu diria, não vou dizer todas, mas praticamente todas as imagens de esqueletos gigantes que encontramos na internet, eu acho que são falsas. É a minha opinião do que tenho visto. Quase todas falsas, se não todas. Porque há muitas formas de forjar, há até concursos de edição de imagem para ver quem consegue criar a imagem falsa mais realista, por isso há muitas formas de o fazer. Outra pista, que acho que nos pode ser muito útil para perceber se um esqueleto é verdadeiro ou não, é o que vamos ver com esta imagem. Isto que está aqui é a representação, é claro, é digitalmente, do que poderia ser a altura de esqueletos de gigantes que supostamente foram encontrados. Só que eu uso esta imagem por outro motivo. É que a representação do esqueleto, vamos ver que eles são exatamente iguais, só que foram ampliados. E isto já nos diz muito. Se encontrarmos um esqueleto de, não sei, ele está a medida em pés, de 36 pés, que tem uma estrutura óssea igual à que nós temos, então esse esqueleto é necessariamente falso. Porque há uma questão muito fácil de explicar, que é, à medida que um corpo aumenta em altura e aumenta, por exemplo, pegando o exemplo de um cubo que tenha uma aresta de 1 metro, tem uma face de 1 metro quadrado e tem um volume de 1 metro cúbico, porque é 1 vezes 1 vezes 1. 1 metro cúbico e tem uma face e tem uma aresta de 1 metro. Um cubo que tenha uma aresta de 2 metros tem uma face de 4 metros quadrados e tem um volume de 8 metros quadrados. Isto é que é o importante. É que eu só dupliquei o comprimento da face, mas o volume e, portanto, o peso do cubo foi aumentado ao cubo. Ele pesa... Pronto, neste caso, se o primeiro cubo só pesava a medida, 1 kg, se quisermos, o seguinte pesa 8. Então, se um esqueleto tem o dobro da altura
que nós teríamos um esqueleto, por exemplo, de 4 metros, ele não pesa o dobro do que nós pesamos. Ele é a mesma progressão do cubo. É ao cubo o peso que ele terá. E isto força a que a estrutura anatómica que o esqueleto tenha não pode ser igual à nossa. Tem que ter ossos, pelo menos das pernas, mais robustos e mais grossos. Ou pelo menos a densidade óssea tem que ser superior. Ele não pode ser... Não conseguimos obter um esqueleto de 10 metros igual com a mesma estrutura que o nosso. Não funciona. Aqui, isto é um vídeo, isto foi uma reportagem jornalística que eu encontrei, que diz que foi encontrado um esqueleto de gigante em umas cavernas e pronto, e que foi estudado pela Faculdade de Arqueologia. Retira o som. E vão mostrar o esqueleto. É este que aqui está. E vêem-se os arqueólogos, supostamente a trabalhar, e mais, vê-se que enrolado à volta do esqueleto está como se fosse um esqueleto de uma cobra. É uma cobra que foi encontrada à volta deste esqueleto, do grande. E falam de um líder da escavação. A certa altura vai aparecer o suposto investigador por trás desta descoberta, a dizer que é muito interessante que tenham descoberto justamente neste sítio, porque é um local conhecido por ter encontrado já restos de pessoas antes e porque existe uma lenda local que fala que um gigante terá lutado contra uma serpente, também ela gigante, e que morreram os dois abraçados. Ou seja, ele acaba por relatar que aquele esqueleto, ou este esqueleto que terá sido encontrado, é quase a comprovação que de facto existe, de facto isto existiu. Eu não vou avançar, entretanto é este o investigador que fala. Eu vou colocar aqui novamente aqui pode ser. Pronto. O que é que se passa? É que este vídeo está já no YouTube, já tem imensas visualizações e há muito boa gente a dizer fantástico, aí está a prova que existem gigantes, e partilham o vídeo rapidamente. O problema é que se nós não investigarmos, é preciso investigar um bocadinho, confesso, nós não percebemos que isto é uma criação artística feita, ou melhor, encomendada pelo governo, que fez uma seleção de artistas e escolheram uns quantos, e eles colocaram aqui esta construção, que eles chamam artística, portanto é falsa. Todo este esqueleto é falso. E eles chamam a obra artística a tudo, até não só o esqueleto, como à placa, como ao contexto que rodeia o esqueleto, como se fosse com estas medições. Existe uma placa à entrada destas cavernas a dizer que isto foi uma escavação encomendada pelo governo. Há muita coisa a indicar que isto é verdadeiro, mas não é. E isto é que é um grave problema. E depois, quando olhamos um pouco melhor para este esqueleto, há algo que necessariamente tem que chamar a atenção. É o estado de preservação deste esqueleto. Porque vemos que está muito intocado, está demasiado bem preservado. E, mais estranho ainda, as vértebras da cobra que está enrolada à volta dele estão perfeitas, estão todas intactas. E não era isto que aconteceria, de certeza, se tivessem passado vários milhares de anos com rocha sedimentada em cima do esqueleto. Ele ficaria ficaria esmagado, não teria este formato de certeza. Por isso, é muito, muito importante investigarmos sempre antes de tirar conclusões e observar com muito, muito detalhe o que é que estamos de facto a ver, porque podemos ver uma coisa e, se não a questionamos, aceitamos algo que é falso.
Pronto, sobre o esqueleto era basicamente isso que eu queria dizer-vos. Seguindo. Ok. Já para terminar, gostava só de dizer porque é que, aqui já numa análise mais filosófica, porque é que existe esta rejeição tão grande contra a existência de gigantes. E eu acho que deve-se em parte em relação a uma confiança excessiva que nós temos em nós próprios. Começa por aí. Existe uma crença que existe uma evolução contínua. Ou seja, que tudo o que ficou para trás é necessariamente menos evoluído, menos perfeito do que o que nós temos para a frente. E o curioso é que o que nós observamos não é verdade, não é nada disso que se passa. Quando olhamos para a história, vemos que a história é cíclica, que existem altos nas civilizações, existem baixos. Existem um alto do Império Romano, existe um baixo de uma Idade Média, existe um alto do Renascimento. Nós estivéssemos no meio da Idade Média, não nos passaria pela cabeça o que é que era o sistema de saneamento dos romanos. Ainda assim estavam para trás. Mas esta forma de pensar nós seguimos sempre um caminho ascendente, sempre cada vez mais evoluído, é que acaba por ser acho eu, o problema, ou aquilo que nos faz dizer que o que ficou para trás é primitivo. Não pode ser superior de maneira nenhuma e em nada ao que nós temos hoje em dia. Depois, acho que também existe uma... Quer dizer, há que pensar. Eu acho que há muitas vezes... Diz-se que se existissem gigantes, eles tinham de deixar provas. Ou tinham de haver mais esqueletos. Por exemplo, há vários esqueletos de dinossauros. Eles estão nos museus. Ninguém questiona que existiram dinossauros. Mas acho que o que se passa com os gigantes, se é que eles existiram, pode ser compreendido desta forma. Porque olhando para todos os mitos, nós vemos sempre que existe um confronto contra os gigantes. Há uma guerra, que eles são violentos e que acaba por ser a nossa civilização, o nosso povo, a nossa humanidade que os substitui. Isto, imaginemos que somos os israelitas contra os filisteus e conseguimos finalmente derrotá-los. A última coisa que nós vamos pensar fazer a um corpo de um gigante caído é preservá-lo. É colocá-lo num estandarte no museu. Nós vamos aniquilá-lo para acabar com a raça dele. Vamos queimá-lo. Não vai ficar nada. Todos os gigantes que nós encontrarmos, quase para dizer a vossa era terminou, nós vamos destruí-los. Quase com nojo de isto já acabou, já não é suposto isto existir. Isto obviamente não se passava com os dinossauros, não se passou com coisa nenhuma. Nós não encontramos um esqueleto de um dinossauro e dizemos, não, isto é para destruir. Não existe esta pensando na questão dos israelitas, não... Aquele ódio, aquele nojo, aquele confronto que existia com os gigantes. E eu acho que isto explica um pouco ou poderá explicar porque é que não há tantos esqueletos de gigantes como se poderia esperar caso eles tivessem existido. Outra coisa que acho que faz com que nós não consideremos a existência dos gigantes é que temos um contacto com a realidade, ou se preferirmos, com a natureza, muito, muito fraco, muito pobre. Eu acho que isso vê-se logo na explicação que nós damos para como é que foi construído o templo de Júpiter, aquele de Baalbek, a dizer que aquilo foi feito por romanos com cordas. De maneira nenhuma pode ter sido feito por romanos, mas nós já não temos a noção de quanto é que pesa uma rocha grande, porque não trabalhamos com rochas, já não sabemos. Quantos de nós
Já pegaram numa pedra de 50 quilos? É preciso trabalhar com pedras para compreender a dificuldade que é colocar uma pedra de 1000 toneladas. Senão, não sabemos e somos muito rápidos a desvalorizar, dizer que foi feito com cordas e com força bruta, com escravos. Muitas vezes é o que se diz. Não é assim que se faz. Outra questão é a questão de se encontramos um fóssil assim mais simiesco, mais amacacado, nós vamos dizer que normalmente vamos dizer que ele é nosso antepassado. É alguém que esteve para trás. Mas o que é interessante se pensarmos é que ao colocarmos este fóssil amacacado como nosso antepassado, isso automaticamente eleva-nos. Porque nós vamos dizer, nós somos superiores àquele que é muito primitivo. Se for ao contrário, se nós encontramos um esqueleto antigo, ou encontramos o que quer que seja antigo, muito mais evoluído do que nós, em todos os sentidos, em técnica, como era necessário para produzir aquelas obras que já vimos, isso vai nos fazer questionar o rumo que estamos a levar. Vai fazer-nos pensar, ora bolas, se calhar não estamos num bom rumo, não estamos tão evoluídos, não estamos a seguir, talvez, na direção correta que devíamos estar a seguir. Pronto, é isso. Nós vamos ter dificuldade a colocá-los... quer dizer, ao contrário, vamos colocá-los como nossos antepassados porque eles são menos evoluídos que nós. E já para terminar, última coisa. Esta imagem. Sabe-se hoje em dia que o tiranossauro, o grande tiranossauro, o gigantesco tiranossauro, é o antepassado da galinha. Isto não nos mete confusão. Nós não temos problemas com isto. Mas é isto que estamos aqui a falar, que é um antepassado de há vários milhões de anos ser gigantesco e o nosso contemporâneo é a pequena galinha. Isto não nos mete confusão nenhuma. Mas porquê é que nos mete confusão pensar que o que houve antigamente era gigante? Porque isto coloca-nos a nós muito pequenos. E é assim que eu gostava de terminar.